Pois é, né? Como a gente sabe, o Caiado é médico e ele comparou nós, brasileiros, aos pacientes dele. Bora ouvir também. É aquilo que, como médico e cirurgião, foi minha formação e sempre soube fazer. Faço e continuo fazendo na política. Ou seja, apenas o paciente que mudou. A prática é a mesma. É cuidar das pessoas. Graças a isso, é que chego hoje, como governador do estado de Goiás, com uma aprovação de 88% no estado. Ninguém atinge 88% sendo radical. Eu sou uma pessoa que aprendi a cuidar de vidas. Sou homem que acredita na ciência. Sou homem que acredita na pesquisa. Sou um homem que acredito no avanço tecnológico. Reinaldo, você sempre fala da enfermaria que você habita. Quero saber se você poderia habitar o consultório do Dr. Caiado. Cara, de todas as besteiras, em certo sentido, essa é a maior, porque isso, olha só, no radar ideológico, isso estaria à direita do próprio bolsonarismo. O povo não é paciente do consultório do Dr. Caiado. Que história é essa? Eu não sou paciente do Caiado. Eu sou paciente do Calil, do Jairidal, dos meus neurologistas que operaram a minha cabeça 2 vezes. Ao que os adversários diriam, pelo visto não adiantou nada, né? Mas não adiantou, né? Do Marcos Stavri, do Michel Fruit, é deles que eu sou paciente. Não sou paciente do Caiado. E quando eu tô lá, não estou discutindo política. Estou lá cuidando da minha saúde. Que história é essa de ver o povo como menor de idade, não só o povo como menor de idade, como o povo como paciente, como doente? Tá errado, mas isso está tão... Olha, isso entra na categoria das coisas que nem erradas são. Que tem essa categoria. Tem a categoria das coisas erradas, e aqui vai falar um pouquinho o cara que foi professor. Ainda domingo, minha família estava aqui, lembrava, tem um monte de professores, mas a gente dizia assim, corrigindo prova, às vezes, tinha um aluno que errava. Quem erra ainda está no tema, Rafael. Mas há a categoria das coisas que nem erradas são. Você falava assim, meu Deus, o que será que eu falei que ele entendeu isso aqui? Isso nem errado é. Eu quero propor um outro. Não. Aporofobia. Quero que vocês leiam. Aversão ao pobre, um desafio para a democracia, da Adela Cortina, uma espanhola. Livrinho genial. Não é comuna, não é de esquerda, não é nada. Só um mundo que gera quando os pobres emergem para a política. E eu te diria, muitas vezes, com concepções e visões de mundo que, segundo os meus valores, eu poderia dizer para o bem e para o mal. Mas existe alguma outra forma de se fazer democracia? Nós não somos pacientes. Essa é uma ideia de uma elite que se considera, de algum modo, iluminada e que vai fazer as coisas para o outro. Não aceita que o outro faça ele próprio as coisas. Não é? Isso não faz nem sentido. Está tudo errado. Deixa eu dizer uma coisa, a rua bolsonarista, o povo bolsonarista, aqueles que se manifestam, a mobilização, eu diria que eles não se veem como pacientes, eles se veem como liderados do Bolsonaro, mas como pacientes, não. O doutor Caiado, que me desculpe, mas essa direita, a direita velha, entre outras razões, foi engolida também por isso.
porque achou que as coisas podiam ser resolvidas ali entre aqueles que são os eleitos. Por quem? Pela sorte, seja lá por que for, pelo talento, mas que conseguiram alcançar uma nada posição. Democracia não é isso. Democracia não é isso. A democracia é justamente o momento em que há participação das pessoas como cidadãos, não como doentes. Você lembrou a brincadeira que eu faço sempre da enfermaria? É no sentido, é uma brincadeira até no sentido da tolerância, no sentido, Rafael, de que ninguém, nenhum de nós é um ser modelar, nem o doutor Caiado, não é? Quando eu falo da enfermaria, é por isso. Ninguém é modelar. Ninguém é assim, olha, venham comigo, porque afinal de contas eu represento o bem, o belo e o justo. E cuidado, governador, cuidar das pessoas era o lema do Marcelo Crivella na prefeitura do Rio de Janeiro. Considerado unanimemente, inclusive pela direita, a pior prefeitura que o Rio já teve. Não, Caiado é um governador bastante muito bem avaliado. Aliás, ele diz: ninguém chega a 88% de aprovação se for um radical. Eu poderia dizer a mesma coisa do meu segundo mandato, que eu saí com um índice até maior do que isso. Sim, não é? Agora, tá tudo errado aí. Tá tudo errado. Aí depois eu vou dar uma pulada aqui, aí tem um vídeo dele falando da experiência, em última instância dizendo que ele seria superior ao Flávio como candidato, porque ele tem experiência administrativa, o que o Flávio não tem. Agora não interessa, o fato é, e todo mundo sabe, que a candidatura é uma candidatura que é linha auxiliar do bolsonarismo. Eu li um texto que eu até li, eu não gargalhei porque não foi, a piada não foi tão boa assim, né? Mas como é que é? Os bolsonaristas se incomodaram que ele tenha falado em anistia, mas se incomodaram por quê? Ah, se incomodaram por quê? Quem é que tem mais legitimidade do ponto de vista da extrema-direita para defender a anistia? O Caiado ou o Flávio, meu querido Rafael? Quem é que tem essa? Quem é dono dessa pauta? É um não Bolsonaro? Pelo amor de Deus, se incomodaram. Eles estão felizes, porque, na verdade, o Flávio pode, por um tempo, dizer assim: olha, gente, eu não quero crispar, vou ser mais moderado, vou fazer discurso radical lá fora, tal, mas posso ser moderado, e deixo o Caiado batendo no Lula. Linha auxiliar, acostamento do bolsonarismo, e no que tem de original, consegue ser pior. No que tem de original, consegue ser pior. Porque essa ideia de que o povo é paciente, essa medicalização, isso, aliás, de algum modo, isso é novo na política brasileira. Novo e ruim. Essa medicalização do povo, o povo como paciente, bastava o tempo que se viu o povo como menor de idade, né? Agora se vê o povo como paciente. E olhe, e aqui não vai nenhum demérito para o médico Caiado, que é, que eu saiba, brilhante. Aliás, um dos médicos brasileiros mais citados fora do Brasil, né, na área dele. Mas isso está estupidamente errado. Isso, o que falou sobre anistia, o que falou sobre golpe, o que falou sobre polarização. É essa novidade que o PSD representa na política? Chega a ser chocante. Agora, mais experiência do que o Flávio ele tem, mas aí qualquer um quase tem.